Mais Notícias também é TV. Assista a gente no youtube.com/RicMaisPR, pelo seu tablet, computador ou smartphone. Ric Mais Notícias. Agora 7h05, não perca a sua hora, hein? 7h05. E nesse momento de revolução da comunicação, que o mundo digital assume um papel importante no jeito das pessoas divulgarem e consumirem também informações, o Grupo RIC já é digital. Pela primeira vez no Paraná, um grupo de comunicação integra todas as suas plataformas. Estamos agora ao vivo pelas rádios Jovem Pan do Paraná, em Curitiba, Cascavel e Ponta Grossa, para os telespectadores da RIC TV em todo o estado, para os leitores do portal RIC Mais e também para os leitores da revista Top View através das redes sociais. O Grupo RIC que fala aproximadamente para 8 milhões de pessoas como público todos os meses, tem a honra de receber o ministro da Justiça e Segurança Pública, o paranaense Sérgio Moro. Bom dia, ministro. Muito obrigado por aceitar o convite e pela atenção com os ouvintes e telespectadores e leitores do Grupo RIC. Bom dia, Marco. Gostaria de cumprimentar aqui, dar um bom dia aos ouvintes da RIC Mais, da Jovem Pan, em especial aqui ao povo do Paraná, Curitiba. Sempre bom estar aqui. Doutor, eu sei que o senhor de vez em quando escuta nosso jornal quando está aqui em Curitiba. E o senhor sabe que o jornal aqui não tem mimimi, direto. O doutor até brincou aqui fora do ar, mas é interrogatório. Falaram que é 1 hora de entrevista aqui, 1 hora é quase interrogatório. É quase pior que o senhor fazia com os réus da Lava Jato lá. Olha, doutor, ali o clima era um pouquinho mais pesado. Vamos falar disso também. Doutor, vamos começar então com a pergunta que o Brasil se faz nesse momento. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro falou em entrevista à Rádio Bandeirantes que já está certo que uma vaga do Supremo é sua, que esse foi o acordado. Como é que é isso? É isso mesmo? O senhor já entrou no Ministério esperando assumir o Supremo ou não? Como é que é isso de verdade? Não, veja, eu fico honrado com o que o presidente falou, né? Mas assim, não tem a vaga no momento. E quando surgir a vaga, vai se avaliar. O presidente vai avaliar se ele vai manter o convite, eu vou avaliar se eu vou aceitar o convite, se for feito, evidentemente. Então, não é uma coisa que hoje se encontra na minha mente. O meu trabalho hoje é desempenhar minhas funções dentro do Ministério e fazer um bom trabalho na área de Justiça e Segurança Pública. Quando, na verdade, eu fui convidado, isso foi lá em novembro, né, depois das eleições, o que aconteceu, eu já falei publicamente, é absolutamente verdade. Eu cheguei ao presidente e falei, presidente, a minha ideia é juntar os 2 ministérios, que na época eram separados, Justiça e Segurança Pública, e ser firme em relação a corrupção, crime organizado e crime violento. E aquela ideia de preservar o legado da Lava Jato, né? Havia e há ainda muitos inimigos desses avanços anticorrupção que nós tivemos nos últimos anos, e eu entendi que dentro do Ministério, numa posição mais elevada de poder, eu poderia não só tentar avançar essa pauta, mas também prevenir retrocessos. Como houve convergência de pauta com o presidente, né, ele fez o convite, eu aceitei, então essa é a história. Não houve estabelecimento de condições. Eu só vou se me convidar para Supremo depois. Não teve nada disso. Até seria inapropriado. O senhor tem essa vontade, quem sabe, se houver o convite, houver a vaga vai ter, né, em novembro do ano que vem, de aceitar, o senhor queria contribuir com o país como ministro também? Olha, eu tenho histórico na magistratura, então até seria algo que qualquer juiz gostaria, evidentemente, de assumir uma posição no Supremo Tribunal Federal. Seria um ápice de carreira como juiz, mas como eu disse, o foco é o trabalho no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então o que a gente está fazendo? Exatamente o que eu me comprometi com o presidente. Nós estamos trabalhando muito contra o crime violento, crime organizado e tentando fazer essa pauta anticorrupção. Polícia Federal está trabalhando como nunca, Polícia Rodoviária Federal trabalhando como nunca. Nós criamos lá algumas estruturas importantes dentro do Ministério. Eu, antes até de iniciar aqui a entrevista, vi aqui um dado no notícia de jornal de que caiu 24% a criminalidade violenta, homicídios no país inteiro no primeiro trimestre desse ano. Então, acho que nós estamos no caminho certo. Não que isso seja um mérito exclusivo ali do Ministério, né? Os estados também estão trabalhando firme, os governadores, mas evidentemente se tivesse sido o contrário, se tivesse aumentado 25%, iam estar dizendo que a culpa era do governo federal. Doutor, o senhor falou do seu legado como juiz, são 22 anos de carreira, não é só a Lava Jato, tem o caso Banestado, tem outros grandes casos que o senhor tocou. Agora eu pergunto para paranaense aqui, estão em casa,
O senhor está feliz sendo ministro ou tem saudade da magistratura? Como é que está o coração do Sérgio Moro? Trabalho diferente, né? Eu estava há 22 anos na magistratura, o pessoal pensa muito na Lava Jato, corrupção, mas eu tive um monte de caso envolvendo crime organizado, eu tive um caso envolvendo quadrilha Fernandinho Beiramar, eu tive gente do PCC, tinha um tal lá de Luciano Tio Patinhas, que era um cara... tinha esse apelido exatamente porque tinha uma fortuna decorrendo de tráfico de drogas e de armas. Tive caso até envolvendo membro da alta cúpula do cartel de Juárez, que veio aqui a Curitiba. Então, assim, era uma carreira bastante interessante. Esses casos acabam, embora desafiadores, eles são motivadores, né? Deixam o trabalho mais interessante. Mas eu estava 22 anos e confesso que estava um pouquinho cansado de fazer sempre aquilo. A própria Lava Jato já tinha 4 anos de Lava Jato, mais de 4 anos, e um ritmo sempre intenso. Então, o convite para o Ministério foi também a oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Né? É que nem ficar fazendo na vida inteira sempre a mesma coisa, é cansativo. Então é bom mudar. Né? É um desafio novo. É um desafio novo, e ali numa posição diferente, a gente tem atribuições mais executivas, então, como juiz, a postura do juiz é eminentemente passiva. Então, ele recebe pedido dos advogados, dos promotores, da polícia e decide, né? Então, ele não tem a iniciativa propriamente dita, salvo em casos muito peculiares. Enquanto como ministro, não, eu tenho liberdade de fazer o que eu entendo. Claro que aí se precisa de apoio, muitas vezes, do próprio governo, a questão do orçamento, do Congresso, leis, etc. Mas eu estou conseguindo fazer, acho que muita coisa dentro do Ministério. Doutor, eu pergunto isso porque muito se fala agora, e o senhor acompanha as redes sociais, agora até é tuiteiro também, sobre a sua posição no Ministério de nunca... O senhor tinha independência como juiz, não é? O juiz é independente. Hoje o senhor tem o presidente como líder, como chefe, vamos dizer assim. O Rodrigo Maia te provocou, inclusive, recentemente, depois apaziguou, enfim, que ele tem que falar com o chefe dele. Isso lhe incomoda, doutor? Essa independência que o senhor tinha como juiz e agora tem que seguir uma orientação central do governo, te incomoda ou o senhor já está à vontade com isso? Isso realmente é diferente. Como juiz, né, as minhas decisões ficavam sujeitas à revisão por instantes, mas eu tinha absoluta independência de decidir. Como ministro, é um pouco diferente. Mas ainda assim, algo que foi positivo dentro desse governo, do presidente, quando ele me chamou, e também isso foi assim com os outros ministros, até onde eu tenho presente, ele deu liberdade aos ministros para chamarem quem eles quisessem para compor o ministério. Então eu tive absoluta liberdade. Para te colocar uma questão, quando eu assumi o ministério, eu teve ministro que me disse, olha, o fulano X, que é o secretário de não sei o quê, não foi eu que coloquei. Eu tive que aceitar essa indicação por conta das composições políticas. E aí, se você não manda nem no ministério que tipo de ministro, né, você é, aí fica muito difícil. E ao contrário, o presidente deu carta branca para essas nomeações. Daí às vezes o pessoal fala aquele caso da Ilona Zabô e tal, mas eu já falei sobre isso 30 vezes. Ela é um conselho consultivo, né? Não é um cargo executivo no ministério. Eu convidei, acho que ela é uma pessoa de qualificação. Houve algum estremecimento em relação aos eleitores do presidente, e o presidente pediu para rever a decisão. Essa foi a única interferência que o presidente fez, e foi um pedido. Eu entendi, olha, bem, causar um dissabor aí com os eleitores do presidente, vamos compreender também. No resto, eu tive absoluta liberdade para fazer tudo. Agora, claro, nenhum ministro tem uma independência absoluta, afinal de contas, quem manda, né, quem é o chefe do executivo é o presidente da República. Então, muita coisa a gente conversa e tal, e ninguém constrói política sozinho, né? Isso é normal. O próprio presidente conversa com o Congresso. Então, isso é natural. Doutor, muito se fala sobre uma possível saída do senhor do ministério, né? Tem site na internet que já publicou isso, tem essa lenda urbana, não sei se é a lenda, vamos ver agora. O senhor tem pretensão de deixar o ministério? Olha, faz uns 2 meses que toda semana eu vejo lá que tem um pedido de demissão do ministro. Ministro, né? Bem, pelo menos ainda não está saindo que eu vou ser demitido, mas sim que eu vou pedir demissão. Tá melhor, né? Olha, não tem isso, né? Claro que nada é para sempre, e se chegar um momento que eu entender que não cabe mais a mim continuar no governo,
eu saio, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas, assim, eu estou conseguindo implementar as políticas que eu quero. Claro que isso não é algo 100%, tem lá a questão junto ao Congresso, às vezes alguma dificuldade, que é não só do Ministério, mas do governo, mas as políticas que eu estou querendo implementar no Ministério estão sendo feitas. Nós criamos lá, por exemplo, de início lá uma diretoria de inteligência prisional, uma secretaria de operações integradas, tive essas liberdades, o pessoal está fazendo as operações necessárias. O resultado está aí, né? É um ministério que é forte contra o crime organizado, que está dando autonomia à Polícia Federal para realizar as investigações que são necessárias em todos os campos, inclusive o campo da corrupção. Estamos tendo o apoio do presidente para aumentar os quadros da Polícia Federal, né? Nós tínhamos um concurso que eu chamo 500, agora nós temos a previsão de chamar 1.200. Isso vai dar como se diz, um upgrade na Polícia Federal e vai render frutos importantes. Então, enfim, eu acho que o caminho está sendo positivo, né? O pessoal às vezes valoriza muito coisas pequenas. Agora, então, essa coisa de se o pacote anticrime não passar no Congresso, o senhor deixa o Ministério. Tem isso? Olha, eu acho que é uma peça importante o pacote, né, anticrime. Seria realmente uma grande pena que ele não passasse. Eu acredito no pacote. O que nós entendemos foi o seguinte: olha, vamos assumir, paralelamente às medidas executivas que nós estamos fazendo, vamos apresentar um projeto de lei robusto contra o crime organizado, crime violento e corrupção, por vários motivos. Para você ter instrumentos legais melhores, legislativos, para trabalhar com essa criminalidade. Não que mudar a lei resolve o problema, mas melhorar a lei também faz parte da solução. Mas o principal era fazer aquela sinalização de que, olha, estamos aqui, nós estamos defendendo isso. Eu gosto muito daquela expressão que eles têm em inglês lá, what you stand for, o que você defende. Então, por exemplo, o que o governo fez? Apresentou um projeto de lei defendendo lá a execução em segunda instância. Aquele tema antigo, né? O governo anterior era contra, trabalhou para derrubar isso no Supremo Tribunal Federal, né? Esse governo não, ele chega e diz, olha, nós somos a favor, nós não queremos processo sem fim, chega de impunidade, chega da impunidade da grande corrupção. Então é uma postura absolutamente diferente, com o objetivo de resgatar a credibilidade do governo, né? Porque todos esses escândalos de corrupção no passado, além, vamos dizer assim, dos prejuízos aos cofres públicos, acabaram minando a credibilidade das instituições. Então é importante a instituição apontar para onde, o que ela defende, que tipo de política ela defende. E a gente quer daí, vamos dizer assim, liderar um processo de mudança junto com o Congresso. Então a gente apresenta ao Congresso, olha, vamos ser um parceiro nisso aqui, né? Vamos resgatar a fé das pessoas, não só no Executivo, mas também no Congresso. Então, por isso, se não for aprovado, né, é claro que a gente está conversando com muitos parlamentares, dialogando bastante, estamos dialogando com o presidente das duas casas, com o Rodrigo Maia, com o Davi Alcolumbre. Tem uma razoável expectativa dele ser aprovado, né? Agora, vamos ver, né? A política é um jogo, como é que se diz, difícil às vezes. É um xadrez mais complexo. Mas, doutor, desculpa insistir na pergunta, mas é que essa dúvida paira sobre o Brasil, mexe com o mercado, inclusive, enfim. Mas o senhor realmente pensa em deixar o Ministério se o pacote não for aprovado? Olha, eu não tenho essa visão específica, essa visão de tudo ou nada, entendeu? Enquanto eu conseguir fazer o meu trabalho, e eu sempre falei muito claramente, olha, eu tenho uma pauta legislativa, que a peça mais importante é esse pacote anticrime, não porque é uma coisa pessoal, é uma coisa que eu acredito, né? Tanto que o projeto foi, e o presidente Rodrigo Maia, lá da Câmara, ele pediu para que fosse ele juntado com um projeto do ministro Alexandre de Moraes, foi feito ano passado. O projeto do ministro Alexandre é mais contra o crime organizado mesmo. E eu não tenho nenhum problema quanto a isso, eu concordei, eu conheço lá o ministro Alexandre, até converso com ele ocasionalmente, nós até conversamos sobre os dois projetos são bons. Não importa assim quem fez o projeto, importa aprovar medidas importantes. Então, mas eu não coloco o pacote como a minha razão de ser dentro do ministério. A razão de ser uma mudança de política em que tem presente que é necessário um enfrentamento com devido processo, vamos colocar claro, né? Ninguém está defendendo nada fora da lei, contra a criminalidade. E essa criminalidade basicamente organizada, violenta e corrupção.
Enquanto eu puder fazer esse trabalho, inclusive com medidas executivas do Ministério, eu continuo. Né? E me parece que essa é a vontade do presidente. Então, não vejo assim, muito grandes dificuldades nesse ponto em continuar no Ministério e na eventualidade de não ser aprovado o projeto. Agora, eu acredito, espero que ele vai ser aprovado. Acho que os parlamentares vão ter aí a sensibilidade necessária para perceber que essa não é uma pauta do governo, essa é uma pauta da sociedade. Eu percebo o ministro muito à vontade nessa questão política. Muita gente criticava o senhor, porque ele não entende de política, não vai saber tocar a máquina. E o senhor hoje, inclusive, falou assim, em conversar com deputados. O Congresso, ministro, reclama, isso não é o Ministério da Justiça, em todo o governo, que o governo não dialoga com eles, enfim. Tem uma política do Ministério da Justiça, e o senhor percebe no plano do governo como um todo, de conversar mais, o Congresso cobra articulação, daí uns dizem que articulação é pejorativo, outros dizem que é uma coisa que tem um valor importante porque é a conversa. Como é que o senhor vê essa questão da articulação? Como é que está sendo feito isso? Olha, a articulação política não é bem a função do Ministério da Justiça. Então, isso é centrado na Casa Civil, nas lideranças do governo junto ao Congresso. Mas nós temos dialogado com os parlamentares. Havia muito, eu vi isso, né? Havia muita gente dizendo que o meu ministério ia se dar mal porque nós não íamos abrir nenhuma possibilidade de conversa, que nós iríamos fechar o ministério e não íamos conversar com ninguém. Na verdade, acho que eu mais fiz até agora, desde o início do ministério, é conversar com o parlamentar, né? Então, eu tenho recebido eles, conversado, explicado. Eu tenho ido ao Congresso. Antes mesmo de apresentar o projeto anticrime, eu fui lá, expliquei o que era, numa sessão, num convite que foi de um dia para o outro. Tive agora, semana passada, explicando mais amplamente os projetos do Ministério. Então, é possível aí um diálogo republicano em cima das pautas do Ministério. E o que nós temos feito é tentar convencer os parlamentares do acerto do projeto, tanto lá no Senado como da Câmara. E eu sinto, na verdade, uma receptividade. Se essa receptividade vai ser confirmada na aprovação ou não do projeto, essa é uma questão ainda aberta. Porque, no fundo, o que acontece? É um novo governo, tá? É um governo também do presidente que fez algo diferente do que foi feito no passado, em relação, por exemplo, ao preenchimento dos cargos no Executivo. Não é? Houve um preenchimento mais técnico, e não tão sujeito a influências políticas. Claro que não tem nenhum problema um parlamentar indicar alguém para compor ali dentro do Executivo, desde que a pessoa tenha um perfil técnico. Ocorre que no passado isso era feito de uma forma um tanto quanto desviada. Né? As pessoas que eram indicadas normalmente nem entendiam do assunto, né? Ficou famoso aquele caso do estagiário que comandava o registro sindical. E, por outro lado, às vezes também haviam indicações espúrias. Veja lá o que aconteceu no caso da Petrobras, né? Os diretores eram indicados para fazer a caixinha de conta na Suíça, de reforma de imóveis ou de financiamento legal de eleições. Então, o presidente rompeu com essa prática. Nem o Congresso deseja, a meu ver, que essa prática retorne, porque o fim dessa prática é o que a gente vê hoje, essas pessoas na cadeia respondendo cumprindo pena de prisão. Doutor, tá em voga agora o COAF. Ninguém sabia o que era COAF no Brasil, né? O público em geral. Era uma sigla lá distante. A não ser o doutor que trabalhava com essa questão do combate ao crime financeiro, enfim. De repente o COAF virou uma referência nacional. Todo mundo sabe o que é o COAF. O senhor considera uma derrota no Congresso que aconteceu? Isso é bem engraçado, né? Porque há 6 meses atrás ninguém sabia o que era o COAF. E agora as pessoas até em conversa de botequim citam lá o COAF, né? Olha, tem que desmistificar algo. Eu nunca pedi que o COAF fosse para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tá? Quando eu fui conversar com o presidente e apresentei aquela pauta de crime organizado, corrupção e crime violento, o presidente e o ministro Onyx, já estava não ministro então, mas já estava definido como o deputado Onyx, eles me disseram, inclusive vai o COAF. Né? Eu não tinha pedido. Ofereceram. Então. Não, então tudo bem, não tem problema. Conversei lá com o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes não fazia questão, porque a pauta dele é uma pauta mais direcionada à questão, vamos dizer, realmente econômica, e o COAF é mais centrado na questão da lavagem de dinheiro. E eu aceitei. E aí o que a gente foi diagnosticar? O COAF foi criado em 1998, tá, junto ao Ministério da Fazenda. E assim,
Ele funciona bem, entendeu? Até. Mas o que nós vimos, por exemplo, ano passado, 2018, estava lá com 37 servidores. Um órgão que tem 20 anos de existência, com uma enorme responsabilidade de realizar prevenção à lavagem de dinheiro, inteligência financeira no país. Estava abandonado. Não é nenhuma crítica lá ao ministro anterior, o Henrique Meirelles. Mas é que na economia ou na fazenda ele acaba sendo negligenciado porque o ministro da economia ou da fazenda não cuidam muito disso, não tem essa preocupação. Enquanto que para nós, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, é estratégico. Então o que nós fizemos? Trouxemos. Hoje o órgão já está com mais de 50 servidores. O plano é chegar até o final do ano com 65 e nós vamos aumentar ainda. Nós estamos melhorando o COAF. Então, nessa perspectiva, tudo bem, não adianta ficar... O pessoal, modelo de direito comparado, em vários países é com a economia. Sim, mas em outros países é com a justiça. Na Argentina, por exemplo, é com a justiça. Na Suíça é com a justiça. Outros países é com a economia. Mas vamos olhar para a nossa realidade. E o que a nossa realidade diz é que o COAF, tradicionalmente, no Ministério da Economia, ou da Fazenda, como era antigamente, ele acaba ficando negligenciado. Então, o que eu acho? Ele fica melhor na Justiça e na Segurança Pública. Agora, uma derrota pessoal? Não sei, talvez algumas pessoas interpretem nesse sentido. O que nós fizemos foi aceitar a vinda dele para melhorar o órgão. Não é uma questão pessoal, de questão de vaidade pessoal. Nós apenas achamos que, além de nós trabalharmos mais enfaticamente para reestruturar e fortalecer o órgão, nós vamos trabalhar para melhor integrá-lo com as forças da Justiça e da Segurança Pública. São essenciais essas informações para o combate à lavagem de dinheiro, para o combate ao crime organizado, para o combate à corrupção. Então não é uma questão pessoal. E vai resolver isso, porque até a sua relação com o Paulo Guedes é muito boa, ele até uma espécie de fiador seu no governo, não é isso? Então a relação é boa, o COAF vai continuar funcionando. Ele foi o portador do convite para o Ministério, né? Uma figura de grande credibilidade, gosto muito dele, respeito muito lá o ministro Paulo Guedes. Eu acho que ele está fazendo uma gestão fantástica ali no Ministério da Economia. Apresentou essa proposta da nova Previdência, é um passo necessário, né? Para que nós possamos aí resolver, não só tornar a Previdência mais equânime, mas igualmente nós temos uma luz no fim do túnel para essa crise fiscal, né, que nos impede aí investimentos em áreas como de segurança, educação e saúde. Gosto muito dele e ele está 100% convergente comigo nesse aspecto da relação do COAF. Ele não quer o COAF. Ministro, vamos começar a conversar com os ouvintes. Tem muita pergunta aí já, o pessoal participa sempre. O WhatsApp está liberado aí. Jonathan Terribas, que pergunta você separou aí que os ouvintes fizeram ao ministro? Bom, Mark, lembrando que o pessoal pode participar em todas as nossas redes sociais. Estamos ao vivo no youtube.com/RIC+PR, no Facebook, na RIC TV Record do Paraná e Santa Catarina e também pelas redes sociais da revista Top View. Você pode interagir com a gente e mandar também a tua mensagem pelo WhatsApp 419-8504-5092. Ministro, duas perguntas bem importantes aqui. O Guilherme Teider pergunta pra gente aqui. Bom dia. O ministro Moro não pensa em propor mudanças no Código do Processo Penal brasileiro, que é antigo e benevolente para o criminoso? No pacote anticrime, nós colocamos lá medidas contra crime organizado, crime violento e corrupção. E basicamente envolve também propostas de alteração do Código de Processo Penal. O que a gente fez? Pegou situações que a gente acha são pontos de estrangulamento, o que faz com que o nosso sistema não funcione. E a gente propõe medidas simples e eficazes exatamente para fazer que o sistema funcione. Entre elas, em nosso processo penal, o que não funciona, por exemplo? É o processo que nunca acaba, né? É o processo que consegue ser manipulado por criminosos poderosos que cometem os crimes, independentemente da prova, nunca são punidos, porque conseguem fazer que o processo dure uma eternidade. Então, uma das coisas que nós fizemos foi medidas para acabar com isso. O João Marcos Moreira pergunta pra gente aqui. Bom dia, parabéns pelo excelente programa. Sabemos que a segurança depende de homens bem treinados e preparados. E sabemos também que as forças de segurança se encontram com um efetivo extremamente defasado. Assim, existe uma pretensão de aumentar o número de convocados no último concurso da PRF? Olha, uma boa pergunta. Eu acho que nós temos que investir, e essa é a política central do Ministério, em integração. Criamos lá uma Secretaria de Operações Integradas,
exatamente para poder fazer com que as forças de segurança atuem de forma integrada. Já fizeram operações importantes, como isolamento das lideranças do PCC, como operações contra a pedofilia e mais que vão realizar. Mas a pergunta está certa no sentido assim, no final das contas, depende dos homens e das mulheres da ponta, daqueles que estão lá suando e fazendo o seu trabalho em prol da segurança pública. Então precisa sim aumentar o efetivo, isso eu não digo das polícias só federais, mas também das polícias estaduais. Agora, existe um contexto de crise fiscal complicada, né, no país e que nos impede de fazer, muitas vezes, o que nós desejamos. O que nós conseguimos até agora é um compromisso de chamar os excedentes da Polícia Federal, do concurso, e ao invés de ter 500, nós vamos ter 1.200 num prazo de 1 ano. Tem o mesmo desejo em relação à PRF, tá? Mas é algo que ainda tem que ser construído uma solução disso junto ao Ministério da Economia. Mas assim, da minha parte, poxa, seria fantástico, né? Doutor, até para terminar esse assunto COAF, fazer um convênio seria uma medida simples entre os dois ministérios, Economia e Segurança Pública e Justiça, é possível? Pode ser feito, eu acho, Marco, assim, o problema não é agora até. Eu tenho uma excelente relação lá com o ministro Paulo Guedes e certamente as coisas vão continuar bem, entendeu? Agora, nós temos que pensar no futuro. E o que o passado nos ensina em relação ao COAF é que ele, no ministério ligado à área econômica, como era no passado a Fazenda, ele vinha sendo constantemente negligenciado. Eu fui na quinta-feira, são as coincidências, né? Estava marcado há meses, teve lá um evento que era de premiação no âmbito do COAF, que eles fazem todo ano, de pessoas que se destacaram no combate à lavagem de dinheiro no Brasil. Então, eu fui lá para entregar alguns prêmios aos agraciados, e uma das coisas que me falaram lá, que eu fui o primeiro ministro que pisou, né, nos chãos do COAF em 20 anos de existência. Passou pela porta do departamento. Exatamente, foi o primeiro ministro que foi lá. Eu já tinha ido outras vezes também para ver lá a estrutura, porque o ministro da Economia, da Fazenda, e não é uma crítica, mais uma vez, às pessoas concretas lá, no Brasil, o ministro da Fazenda e Economia, isso é quase um calvário, né? Porque tantas as dificuldades econômicas, e o foco o que é? Controle da inflação, juros, promover o desenvolvimento econômico, é uma gama de atribuições tão elevada que é muito difícil que ele focalize nessa questão da lavagem de dinheiro. Claro que combater a lavagem de dinheiro também é saudável para a economia, né? A economia dominada pela atividade criminal, ela é disfuncional. Mas, de fato, não é a preocupação principal do ministro dessa área. Pouca gente sabe, mas quem comanda o COAF hoje é o Roberto Leonel, trabalhou aqui em Curitiba, é um dos cérebros da Lava Jato, ele que ajudou a operação a se desenvolver, era o cara da Receita Federal que fazia a filtragem das informações e ajudava, alimentava a polícia, o Ministério Público e o próprio juízo com informações para poder decidir. Ele é hoje escolhido pelo ministro o gerente do órgão, o gestor do órgão. Ele deve continuar no Ministério da Economia? Olha, se sair o COAF para Economia, provavelmente, né? Claro que a decisão final cabe aí ao ministro Paulo Guedes, né? Mas nós temos conversado, é uma possibilidade. Tá certo. Agora, veja, esse é um ponto interessante que foi mencionado. Ele trabalhava junto lá da Força Tarefa da Lava Jato, e o que tem funcionado, o que a gente percebe em matéria de segurança pública, em grandes investigações, é esse modelo de força-tarefa. Então, esse modelo é um importante modelo para ser replicado, inclusive de uma perspectiva diferente. A gente tem, por exemplo, a intenção de criar uma espécie de força-tarefa permanente nas áreas de fronteira. Criar uma espécie de um escritório integrado de segurança pública, no qual a gente coloca lá pessoal da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Receita Federal, Forças Armadas, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual. A gente coloca todo mundo relacionado com atribuições de investigação e trabalho de controle de fronteiras numa espécie de um esquema de força-tarefa permanente. Eles fizeram isso nos Estados Unidos, né? Depois, principalmente do 11 de setembro, ao passarem a perceber, olha, nós precisamos fazer o quê? Integrar as agências encarregadas da aplicação da lei para evitar que uma agência fique com um fragmento de informação, outra fique com outro fragmento e que isso não venha a ser unido. Então, o que eles fazem? Eles costumam criar, eles chamam de centros de fusão,
fusion centers, com essas finalidades específicas, inclusive controle de fronteira. Esse é o modelo que nós queremos replicar aqui no Brasil durante essa gestão. Tentamos com um projeto piloto a ser criado em Foz do Iguaçu. Espero que ainda esse ano, se os nossos contingenciamentos não nos impedirem. Tá certo. Esse é o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, conversando aqui com o público do Grupo RIC. Eu tenho que pagar um break agora, ministro, rapidinho. Na volta a gente fala sobre, então, os projetos do Ministério da Justiça e também sobre o futuro da Lava Jato. O doutor Sérgio Moro, que é fundou uma escola, na verdade, ministro. O senhor não gosta de falar isso, mas o senhor trouxe para o Brasil uma escola de combate à corrupção. Hoje a gente vê várias operações estados afora, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro disso tudo. Já, já. Já, lembrando que você pode assistir a nossa entrevista pelo nosso canal no youtube.com/RIC+PR, pelo Facebook da Jovem Pan Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel e também do portal RIC+, pela RIC TV Record Paraná e também a RIC TV Record em Santa Catarina e as redes sociais da revista Top View. Manda aí a tua pergunta, pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp também, 419-8504-5092. Já a gente volta aqui na Jovem Pan. Você está ouvindo RIC Mais Notícias.
Mais Notícias também é TV. Assista a gente no youtube.com/RicMaisPR. Pelo seu tablet, computador ou smartphone. Ric Mais Notícias. 7h40, acabou de pular o relógio aqui, 7h40, não perca a sua hora. Tem muita gente participando nas redes sociais do Grupo RIC. O que o pessoal tá falando aí, hein? Muita gente, Mark. Na nossa live do YouTube, Giuseppe falando aqui, parabéns pela transparência. O Luciano falando, obrigado, senhor ministro, por seu trabalho em favor da nação. Pode ter certeza que o Brasil está contigo. O Carlos falando aqui pra gente, bom dia, ministro. Até que fase a Lava Jato pode chegar e existe mais operações em curso? Fica aí a pergunta daqui a pouquinho pra gente responder. A Lava Jato, o doutor não acompanha mais para e passo, então não sei, doutor, tô falando pelo senhor aqui, mas... Veja, o que eu falei pra Polícia Federal quando eu assumi é o seguinte, olha, você tem mão livre pra investigar, fazer o seu trabalho. O ministro, na verdade, ele não é um super tiro, então eu não fico me envolvendo nos casos concretos. Meu trabalho é dar estrutura, né, e ditar políticas gerais. O que eu falei pra polícia foi... O que eu gostaria, no entanto, da Polícia Federal é que ela focasse em corrupção e crime organizado. Né? Um pouco mais de atenção para crime organizado, que embora ela fizesse um trabalho relevante, eu acho que ela pode fazer mais nessa área contra o crime organizado. Então, o que foi feito foi uma mão absolutamente livre e cobrança de resultado. Agora, qual que é a nossa posição em relação à Lava Jato? O que nós fizemos em relação diferente ao que foi feito no governo anterior? Nós aumentamos as áreas da Polícia Federal, as delegacias de corrupção, aumentamos no sentido de colocamos mais policiais para poderem fazer um melhor trabalho, porque, por exemplo, inquéritos relacionados lá a investigações no Supremo Tribunal Federal estava esvaziado em termos de recursos humanos. Então nós aumentamos as pessoas e ainda nós quisemos também premiar quem fazia um bom trabalho. Porque às vezes acontece isso na área... policial, né? O policial que se destaca, o policial que mostra que vai trabalhar com autonomia, nos caninhos burocráticos acaba sendo colocado de lado como que para dar um recado, ó, não se meta com que a gente não quer que a pessoa se envolva. A gente fez o contrário, a gente pegou gente que tinham tentado escantear em governos anteriores e colocamos em posições de destaque. Tinha lá, por exemplo, um delegado que tinha feito uma investigação do inquérito dos portos, que havia sido, vamos dizer assim, quase caído no ostracismo durante as gestões anteriores, só não foi por motivos aí circunstanciais, nós colocamos numa posição de comando. Doutor, agora falando sobre Lava Jato, ela continua, enfim, eu queria a opinião do doutor agora, mais do Sérgio Juiz, tira o ministro agora. Como é que o senhor está acompanhando o trabalho do doutor Bonatti à frente da operação nesses últimos 3 meses? Eu tenho acompanhado à distância, eu conheço o Dr. Bonar faz longo tempo, ele é um amigo, um juiz muito dedicado, muito sério, né? De outra geração, né? Faz um bom trabalho, teve agora essa semana até uma operação relevante envolvendo lavagem de dinheiro de um banco de uma instituição financeira paulista, isso é bastante importante, e o trabalho continua ali, tanto aqui na região sul, como no Rio de Janeiro, tem esses casos relevantes. O Marcelo Bretas, lá, por exemplo, está aqui hoje em Curitiba para uma palestra. Acabei encontrando ele ontem à noite num evento social. Tem lá também em Brasília, o Dr. Valisney. Ou seja, eu acho que é importante que ela continue. Enquanto tiver material para se investigar, enquanto houver possíveis crimes que devem ser as responsabilidades apuradas, o trabalho tem que continuar. Mas é importante destacar que essa questão da corrupção é algo que pode acontecer novos casos no futuro. O que é importante não é só a questão da Lava Jato, é a questão de você construir um sistema diferente. O que nós tínhamos antes? Nós tínhamos um sistema de corrupção e nós tínhamos uma impunidade dessa grande corrupção. Eu acho que o quadro relativamente mudou no Brasil. Né? Afinal de contas, as pessoas foram condenadas, foram presas, pessoas até que nós não imaginávamos que isso poderia acontecer. A grande questão essa é uma mudança permanente ou foi alguma coisa episódica? Né? Essa foi uma das principais razões porque eu aceitei ir para o Ministério. Né? Preservar o legado da Operação Lava Jato. E qual que é esse legado? A construção de algo diferente em matéria de política anticorrupção.
né? Não fechar os olhos e apurar as responsabilidades. E não vamos nos enganar. Os inimigos são muitos e poderosos ainda, pessoas que não querem nunca ser responsabilizadas pelos crimes que cometeram no passado. Então você precisa ter políticas públicas que, primeiro, previnam retrocessos. 2, que busquem avanços. Não é um desafio fácil, não. Doutor, o senhor falando isso, é impossível não fazer a relação com Tropa de Elite. O senhor deve ter assistido o filme, já viu ou não? Tropa de Elite? É. Sim, sim. No último da série, ele fala que o inimigo agora é outro. E ele, justamente isso, ele sai do combate ao crime mais no dia a dia e vai para uma posição de gestão no poder público. O senhor se sente meio nesse ambiente, às vezes? Fazendo uma analogia? Claro que não ao pé da letra, mas só para entender o sentimento que o doutor tem nesse momento. Nunca pensei em termos aí do Tropa de Elite, no fundo. Eu faço mais um paralelo. Teve uma figura que eu admiro muito, histórica, que é o juiz Giovanni Falcone, da Itália, que se notabilizou... Não, Mãos Limpas. Às vezes há uma confusão entre Mãos Limpas. Ele foi um juiz antimáfia, que se notabilizou por romper com um padrão de impunidade dos crimes da máfia em Palermo, na Sicília. A máfia, a Cosa Nostra, na época, era praticamente invencível. E ele e os colegas deles mudaram esse quadro. E, no entanto, em um determinado momento da carreira, ele foi também para o Ministério da Justiça, não como ministro, mas foi ser diretor de uma divisão criminal. E também ali para promover políticas públicas mais gerais para fortalecer o combate à máfia. Claro que o Giovanni Falcone, muito melhor do que eu, trabalhou em circunstâncias muito mais difíceis. E ele realmente é considerado um herói da magistratura mundial, uma pessoa fantástica, lamentavelmente foi assassinada pela máfia até por conta dos seus êxitos. Então, talvez mais esse paralelo, guardadas, como disse, as devidas proporções. Eu não quero me comparar de forma nenhuma ao trabalho do juiz Falcone, meu trabalho é muito menor. Mas eu acho que é importante, né, a gente pensar que alguma coisa mudou no país nos últimos anos, e que isso é importante que nós preservemos. Não vou dizer os procuradores, magistrados, mas a sociedade como um todo, né? Aquela situação que nós vimos só escândalos de corrupção nos jornais, sem que daquilo resultasse consequências práticas nas cortes de justiça, é algo intolerável, né? As pessoas têm que ser responsabilizadas pelos fatos que cometem, pelos crimes que cometem. Doutor, sobre a Mãos Limpas, eu sei que o senhor é estudioso sobre o assunto e muitas vezes a Lava Jato se apoiou no conhecimento que lá foi produzido. Na Mãos Limpas, o senhor sabe bem da história, o sistema se reorganizou para combater a operação. A gente vê no Brasil exatamente esse nível agora, né? O COAF, o doutor até minimizou aqui, que o trabalho vai continuar, mas queira ou não queira, o sistema dando um troco. A questão dos auditores da Receita Federal não poderem mais avisar o Ministério Público diretamente, também é um troco. O próprio pacote anticrime, as dificuldades que ele enfrenta no Congresso é porque vai ampliar o trabalho de combate à corrupção. O senhor sente que a gente está nesse momento agora, nesse estágio, fazendo um comparativo com a Lava Jato, com a Mãos Limpas, nesse estágio agora do sistema se reorganizando e tentando vetar as investigações, por exemplo, tirando a competência da Justiça Federal e colocando a Justiça Eleitoral, todas as questões juntas, se for juntar em um caldeirão, tudo é contra o combate à corrupção. Como é que o senhor vê essa situação? Acho que são questões, assim, todas elas bastante discutíveis, e o que é importante é nós mirarmos na direção certa, né? Nós temos que consolidar os avanços e tentar, vamos dizer, ir para frente e não ir para trás. Às vezes nem todas as políticas são exatamente consistentes com essa linha de pensamento. E a minha avaliação é que meu papel dentro do Ministério, um dos papéis mais relevantes é esse, preservar esse legado e buscar avanços. Mas não só isso, né? Também tem a parte de crime organizado e crimes violentos. Não é só a questão da corrupção. Então nós precisamos trabalhar também essa área, né? Nós temos índices péssimos ainda em relação a essa matéria. Nós tivemos um recorde em 2016 de mais de 60 mil homicídios. Houve uma queda, né, desses números desde então, uma queda pequena. Esse ano parece que está tendo uma queda maior. Então nós precisamos trabalhar também nessas áreas específicas. Mas certamente preservar o legado
da Lava Jato, é um dos meus papéis principais dentro do Ministério. Vamos ampliar então o assunto, doutor, falar do pacote anticrime. Uma das medidas mais polêmicas que é discutida lá, e não é exatamente isso que as pessoas colocam, às vezes, o discurso equivocado, da excludente ilicitude. Tem um debate sobre isso. As forças de segurança reclamam, o senhor sabe muito bem disso, que não trabalham, às vezes, como tem que trabalhar, que tem medo de ser processado depois. E o pacote discute isso. Como é que está isso, doutor? O que a excludente ilicitude representa de verdade no pacote anticrime? Só reforçar aqui que estamos ao vivo também pela RIC TV Record e também pelas rádios Jovem Pan Curitiba, Cascavel e Ponta Grossa, pelo portal da RIC+, e também pelas redes sociais da revista Top View. E essa pergunta é feita pelo Guilherme Rivaroli, o apresentador do Paraná no Ar, que está ao vivo conosco nesse momento. É muito oportuna essa pergunta. Veja, até foi mencionado na primeira parte, eu ingressei no Twitter, exatamente um dos objetivos foi poder comunicar diretamente com a população via rede social. Claro que a gente sabe do papel relevante da imprensa, da mídia, da rádio, estou aqui, né, inclusive, conversando, acho isso importante, mas eu acabei aderindo ao Twitter, não fiz isso quando era juiz, até achava que não era muito lá apropriado, mas enfim, para poder explicar. E paulatinamente até no Twitter eu tenho lá feito algumas explicações sobre pontos do projeto anticrime. Esse é um dos pontos que tem gerado mais controvérsia. Alguns falam, tem uma licença para matar. Não, não tem nada de licença para matar, né? A minha formação é de magistrado, de juiz. Eu sempre defendi a lei, império da lei, devido processo, ou como chamam lá, o rule of law. O que se tem apenas é que nós temos a legítima defesa dentro do nosso Código Penal, tá? Então alguém que sofre uma agressão injusta e reage, age em legítima defesa. Essa pessoa, pela nossa lei, não é tratada como criminoso, ele age numa excludente de ilicitude, que não é crime. O que a nossa lei diz? Que se a pessoa na reação se exceder, responde pelo excesso, tá? O que nós apenas colocamos como proposta é, olha, as pessoas não são robôs, e às vezes essa reação em excesso pode ser produto de circunstâncias extremas que a pessoa vivenciou ao revidar aquela agressão. Então que, num processo, um juiz independente, avaliando as circunstâncias e as provas, possa relevar aquele excesso quando ele for produto dessas circunstâncias extremas e assim reduzir a pena ou deixar de aplicá-la. Falam muito que isso seria uma inovação, coisa assim. Não, nós trouxemos do Código Penal da Alemanha. Tem um dispositivo exatamente igual. É a seção 33 do Código Penal da Alemanha. A redação é quase literalmente a mesma. E ninguém fala que a Alemanha tem alguma licença para matar coisa dessa espécie. Não basta a pessoa também alegar, agir com violenta emoção. Não, não é assim. É um juiz independente que vai avaliar isso com base em provas. São tantas distorções, às vezes as pessoas fazem essas distorções exatamente para desnaturar o próprio projeto. São tantas distorções, eu ouvi algumas pessoas, isso vai aumentar feminicídio. Mas como vai aumentar feminicídio? Porque, na verdade, no feminicídio é um crime que ocorre em violência doméstica e a mulher ela é agredida. Ela jamais, essa agressão contra a mulher poderia ser justificada em termos de legítima defesa. Na verdade, o que eventualmente poderia ocorrer é a mulher, sim, agredida, reagir em excesso e eventualmente ser beneficiada por esse novo dispositivo. Então, assim, as pessoas, claro, podem criticar. Eu acho que qualquer política pública, qualquer projeto de lei é passível de críticas, mas vamos fazer críticas honestas, vamos ler, vamos entender, vamos compreender, vamos debater e não partir de posições pré-concebidas. Doutor, estamos com o tempo quase estourado aqui. O senhor tem uma palestra agora para dar daqui a pouquinho na Universidade Positivo, não é isso? Agora, muita gente aqui na live perguntando. O senhor reúne amores e também muito ódio. Sim. O pessoal da esquerda está perguntando aqui. Pergunta do Queiroz. Doutor, o senhor está acompanhando esse processo, não está? O que tem disso? É isso, como eu falei anteriormente. O ministro da Justiça não é um super-tira, né? O meu trabalho é dar autonomia e estrutura aos órgãos para realizar essas investigações. Esse caso em particular não se encontra nem na Polícia Federal. Está no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que tem toda a liberdade e autonomia para fazer o seu trabalho. Se eu for lá, eu vou estar interferindo de uma maneira inapropriada nas investigações. E também não posso avocar o caso para mim. Eles estão realizando a investigação e eles têm a plena liberdade para fazer esse trabalho deles.
Né? Então eu não posso simplesmente ir lá e interferir nesses trabalhos. O senhor se sente desconfortável por trabalhar no governo Bolsonaro e ter um dos filhos do presidente investigados nesse caso? Olha, eu acho assim, os órgãos responsáveis pela investigação têm que trabalhar com toda a autonomia. Eu me sentiria desconfortável se eu tivesse que realizar qualquer espécie de interferência ou se me fosse solicitado realizar qualquer espécie de interferência. Isso nunca ocorreu. Né? E nem ninguém teria imaginável, ninguém nunca viria para mim pedir algo dessa espécie. Não é o feitio do presidente. Ao contrário do presidente, o que ele sempre me disse é que os órgãos de investigação, né, especialmente lá os relacionados ao Ministério da Justiça, iam ter plena liberdade e autonomia para fazer o seu trabalho. E esse é o compromisso que a gente tem com a população brasileira. Doutor, já para ir encaminhando para o final, uma pergunta, tem ouvinte daqui a pouquinho, mas uma curiosidade agora de um repórter que cobre há 5 anos a Lava Jato. Pela primeira vez semana passada, os investigadores da Polícia Federal entrou no cofre de um banco, literalmente. Pela primeira vez entraram na sede de um banco. Quem conhece o trabalho sabe que é um trabalho de combate ao crime financeiro e muitas vezes não consegue se chegar nos donos do processo, que são os bancos, muitas vezes, né? O senhor sentiu um certo orgulho de ter começado um trabalho lá atrás, que está avançando cada vez mais? Como é que o senhor viu essa questão? Eu acho que, olhando para a Lava Jato, acho que há vários motivos para todos os envolvidos se orgulharem. Há muitas vezes essa identificação com o meu trabalho, mas vamos colocar, foi um trabalho institucional. Os procuradores da República, a Polícia Federal, magistrados de várias instâncias, inclusive do Supremo Tribunal Federal, e a própria sociedade brasileira, né? Então vamos colocar lá em março de 2016, né, que teve aquela gigante manifestação, brasileiros muitos saíram às ruas defendendo a Operação Lava Jato, com outras bandeiras também, mas com uma forte bandeira anticorrupção, e foi esse apoio que revela uma democracia cada vez mais madura, esse apoio contra a corrupção, contra a impunidade da grande corrupção, que nos permitiu avançar. Então, assim, olhando para trás, eu sinceramente não tenho nada que eu me arrependa ali dentro da Lava Jato e eu tenho mais motivos de orgulho. Agora, o trabalho no momento é outro, é consolidar esses avanços e não permitir os retrocessos. Eu espero que os procuradores, a Polícia Federal, que atua no caso, os juízes, o Dr. Bonar e os das outras instâncias, possam ter as condições para continuar realizando um belo trabalho. Rapidinho para terminar, então, tem pergunta de ouvinte, Tê? Tem pergunta aqui, Mark. O Erisson, ele diz pra gente aqui, maioridade penal, algum projeto tramitando? O meu foco no momento é o pacote anticrime, né? Então, após o pacote anticrime ser votado, espero que aprovado, melhorado até no âmbito do Congresso, o Ministério vai sentir mais à vontade para discutir outras pautas. Tá certo. Doutor, muito bem, fechou, né, Marcos? Fechou. Doutor, a última pergunta para fechar agora mesmo. Circulou na internet, o doutor deve ter visto, na sexta-feira teve um evento Palácio Iguaçu aqui, da inauguração do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública, vai reunir aqui no Paraná toda a Central de Inteligência do Brasil, enfim. E daí nas fotos o senhor estava meio mal-humorado, o pessoal pegou várias fotos, o senhor estava com uma cara mais amarrada e tal. E aí circulou já teorias, e o pessoal da esquerda adora lançar teorias sobre isso, que o senhor está indisposto, que o senhor quer sair do cargo, enfim e tal. O senhor estava mal-humorado mesmo? Isso quer dizer que está algum problema com o governo ou não? Não, eu acho que deve ter sido coincidência, porque na verdade você vai nesses eventos e os fotógrafos ficam com aquelas câmeras então, esperando o senhor vacilar. O tempo inteiro, né? Só querem o take pra pegar a cara fechada. Acham que... E a foto do dia de repente, alguém cai desbaixo. Saiu até no estado de São Paulo, né? Deixa eu ver, foi anteontem, sei lá, que foi uma foto. Eu tava... Mas assim, você tá dentro do evento, não tem como ter uma postura 24 horas muitas feliz, caras, né, durante o evento, então não tem nada a ver, assim. Pra quem não tá na live, o doutor tá rindo nesse momento. Tá tudo bem, gente. Eu não tô criticando lá o estado de São Paulo, a questão... Ele estava ilustrando o fato da questão do COAF. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas não dá para tirar um parâmetro de como é que tá o seu humor por conta dessas fotos que são... Como é? Né? Nem sabe o que tá saindo. Doutor, é uma metralhadora, ou seja, né? O senhor não tá arrependido quando o senhor pensa, eu larguei 22 anos de magistratura para me enfiar nesse negócio aqui. O senhor tá feliz? Olha, eu tenho conseguido fazer o que eu me propus, né? Então, eu montei uma boa equipe... As pessoas estão fazendo um bom trabalho, nós estamos fortalecendo a integração. Veja os desafios que nós tivemos. Tivemos a crise do Ceará,
O governo federal foi lá junto com o governo estadual, resolveu. Nós fizemos algo que há 12 anos deveria ter sido feito. Junto lá, governo federal, governo do estado de São Paulo, nós isolamos as lideranças do PCC. Nós estamos ampliando a Polícia Federal, nós estamos reforçando as equipes de investigação. Polícia Rodoviária Federal tem trabalhado como nunca. Caíram os números de acidentes e mortes nas rodovias federais, no Carnaval, na Semana Santa, vem caindo em geral. Os números de apreensões de drogas e armas têm sido recordes, né? Tanto da Polícia Rodoviária como da Polícia Federal nesse ano. A criminalidade vem caindo. Tá? A gente não tem soltado o rojão, porque eu acho que o rojão tem que ser disparado apenas quando nós constatarmos que essa é uma tendência permanente, não episódica. Mas eu tenho absoluta certeza que se tivesse aumentado, iam estar pondo a culpa no Ministério da Justiça e no presidente Jair Bolsonaro. E ao contrário, né, e isso que a gente tem divulgado são até os outros órgãos, caiu 25% homicídio no país desde o começo do ano. Então, assim, são mais de 3 mil vidas que foram poupadas. Então, acho assim, o trabalho tem sido bem sucedido. Não estou dizendo que o mérito é exclusivo, lá ao contrário, acho que os estados, os governadores têm atuado incisivamente também na área da segurança pública e existem outros fatores também envolvidos que têm levado a essa redução. Mas, assim, eu acho que os números têm sido positivos. E acho que muita coisa que a gente está fazendo vai gerar frutos ainda mais significativos ali adiante. Porque essas coisas demoram a rodar, né? Demoram a gerar consequências. Mas as estruturas que nós estamos criando, por exemplo, esse centro de inteligência integrado aqui em Curitiba, é algo que fica perene, né? E na segurança pública, como eu disse anteriormente, integração, inteligência, um trabalho duro é o que faz a diferença. Doutor, muito obrigado pela presença, pela atenção com os espectadores, com os ouvintes, com os leitores do Grupo RIC. A gente brincou aqui antes da entrevista, 1 hora é muito tempo, a gente nem encerrou a pauta, podia ter falado aqui inclusive do combate ao crime organizado, aos traficantes de droga, a questão da fronteira, que tem um grande projeto sobre isso, ou seja, já temos pauta para uma segunda entrevista, o senhor está sempre convidado aqui, muito obrigado pela presença. Obrigado, então. Vamos embora, então. Vamos embora. Lembrando que agora o pessoal da live tem 4 minutinhos exclusivo lá no youtube.com/RIC+PR, no Facebook e também nas redes sociais da revista Top View. Se você perdeu a entrevista, só acessar o nosso canal no youtube.com/RIC+PR. Tchau. Tchau. RIC Mais Notícias. De segunda a sexta, às 7 da manhã, na Jovem Pan.